para o Excel e vou para a guia desenvolvedor. Enquanto eu não começar a gravar uma macro, tá? Nada vai acontecer. Enquanto eu estiver na janela do VBA, né? Desde que eu não esteja criando um procedure por A mesmo, nós não estamos criando ainda, vamos ver como criar. Enquanto eu não começar a gravação da macro, ele não vai ocorrer nada. Então eu vou aqui desenvolvedor e vou pedir para gravar a macro. E vou colocar o nome da macro como formatação. Não vou usar a tecla de atalho, né, como nós vimos, e vou definir que ele vai ficar armazenado nessa pasta de trabalho. E se eu colocar uma descrição aqui? Vou colocar aqui então que, né, esta macro irá formatar a planilha com bordas e sombreamento. Então aqui, ó, na descrição eu estou indicando o que é que a macro vai fazer. Bom, dando um OK e voltando agora para a janela do VBA. Verifico aqui, ó, que ele ainda continua no módulo 1, mas abaixo ele já começa um novo procedimento de macro. Sub, né, que são comandos de programação, sub e end-sub. Então, o sub é o início, o end-sub é o final. E entre um e outro, desenrola-se toda a macro, né, todos os comandos, o que eu desejo fazer. As linhas com as palavras-chave, que são palavras com linguagem de programação. Então, palavras que ao usar e sendo reconhecida, é como chegar lá no Excel e colocar igual se. Então, quando eu abrir lá o parênteses, eu vou ter que indicar, né, qual é o argumento, a condição verdadeira e a condição falsa. Então, ele vai procurar os comandos existentes. Observe que o nome, né, formatação, macro, está na cor verde. Então, eu verifico, iniciada por um apóstrofo. Então, toda linha que é iniciada por um apóstrofo é apenas uma linha de comentário. Na hora que nós executarmos a macro, nós vamos ver que ele não vai ter nenhuma ação, né? Às vezes ele pula, né? Ele vai pular a linha para passar para as linhas de comando. E aqui eu tenho end-sub. Então eu quero o quê? Eu quero que ele selecione do A1 até o F10, que venha para cá, para guia início, que coloque bordas, todas as bordas externas e internas, e que coloque um preenchimento, uma cor laranja. Cliquei fora, voltando para a janela VBA. Então verifique agora que ele criou, né, várias linhas de comando. Ó. Primeiro, né, o comando range. Então ele selecionou, ele pegou o intervalo, e esse intervalo sofreu ação seleção, ponto select. E depois ele falou aqui, né, a parte de select.borders. Ele vai trabalhar com bordas, a largura da borda, então a cor, né, a largura, a espessura. Então todos os comandos aqui, ó, não só bordas. Ele vai buscar tudo que eu encontro, mais uma vez, quando nós trabalhamos aqui com a opção de borda. Ele trabalha com toda essa área aqui. Ó. Então, no comando if, né, dentro do comando if, que finaliza com o comando end-if, ele colocou as opções relativas à borda. Não só ao colocar bordas. Ele trabalhou com o estilo que eu usei, a cor, né, que foi automática, a espessura da borda, se for aplicada internamente ou externamente. Então ele vai trabalhar assim como também no preenchimento. Ele tem uma cor, né, um código para cores, o qual ele vai acrescentar e vai jogar dentro do comando de programação. Então nós temos aqui, ó, várias linhas do comando end-with, tá? Onde ele veio aqui, ó, até o fechamento. Para cada opção lá de borda, ele começou com o comando e fechou com o comando, né, o if e depois end-with, fechando as áreas, ou seja, as áreas relativas à borda, as opções de formatação que trabalham com borda. Nós vamos ter aqui até o fechamento final, e ele diz lá, quando eu cliquei na célula, né, é 14 ao término, então ele falou lá, range, a célula é 14, ela será selecionada ao final da macro. Então, ó, ele terminou o comando end-with, e antes do comando end-sub, que é o fechamento da macro, e ele mostrou que ao término, ele vai selecionar a célula E14. Voltando aqui para o Excel, eu vou aqui parar a gravação, né? Parei a gravação e voltamos para o editor do Visual Basic. Ora, eu posso executar uma macro. Bom, como vocês viram na aula passada, a macro é executada rapidamente. Eu posso executar toda a macro de uma vez só. Então eu posso, ao pressionar a tecla F5, ele vai executar a macro de forma que a gente não vai conseguir observar, né, o que realmente aconteceu. Ou seja,
ele executou a macro. Tá? Deixa eu colocar a janela verticalmente aqui lado a lado. Então, ó, ele executou os comandos da macro. Vamos para a macro teste aqui, que foi, na verdade, a seleção da macro. Então, eu tenho aqui, ó, dentro do módulo. Então, enquanto o Excel estiver aberto, mesmo que eu grave diversas macros, ele não cria um novo módulo. Agora, se nós fecharmos o programa e voltarmos a abrir o programa, ele já vai criar um novo módulo dentro da pasta módulo. Né? Então, aqui nós temos, dentro da pasta módulo, os módulos de gravação. Então, ao clicar duas vezes, o que ele mostra é a janela de edição, o que corresponde ao módulo, né, dentro da programação. Eu poderia executar essa macro linha a linha, né, comando a comando. Então, para fazer isso, é importante que o meu cursor esteja posicionado dentro das linhas da macro. Então, aqui, ó, se eu pressionar a tecla F8, verifique, ó, que quando ele começa a executar uma linha, né, ele começa pelo primeiro início, é o início. Então a linha fica na cor amarela. E ao lado esquerdo da linha fica também uma seta amarela, indicando que essa linha acabou de ser executada. Então, ó, F8. Observe que ele pulou a linha que tem apóstrofo, ou as linhas que tem apóstrofo, por serem apenas linhas de comentário. Então aqui, ó, ele já foi para o comando, para a próxima linha, selecionando do A1 ao E7. Então, cada vez que eu pressiono F8, então, selecionando a fonte, colocando em negrito, ele vai executando passo a passo. Tá? Aqui, ó, acompanhando, ele vai executando cada opção de borda, né? Até colocar aqui, ó, a parte do preenchimento. E ao final, ó, ao término, ele vai para o comando End Sub. Se eu pressionar novamente F8, ele volta para o comando End Sub. Só que ele não executou a segunda macro. Ou seja, se eu quisesse executar uma macro aqui a partir, então eu tenho aqui a primeira macro, e eu quisesse executar a segunda macro, ou seja, ao término da primeira, caso eu quisesse que a segunda macro fosse executada, eu poderia colocar o nome da macro após o comando End With, antes do End Sub. Ou seja, é importante que exista uma linha em branco. Caso não exista, isso pode ocorrer, pode dar um erro. Verifique que ele não foi para a segunda macro. Ele terminou a primeira macro, que foi aquela que selecionou a área, e a partir daí, ao fazer a seleção, cada vez que nós pressionamos a tecla F8, ele vai, pausadamente, ele vai executando cada linha da macro. Já com a F5, com a tecla F5, ele executa a macro, ou outra forma de executar a macro, nós temos aqui, ó, o comando sub, useform, que vai, quer dizer, formulário do usuário. Detalhe, dentro de um módulo, eu posso ter não só os módulos, como também os formulários. Podemos criar módulos e formulários dentro da pasta de projetos dos módulos. Então, se eu clicar nesse botão aqui, que é uma pequena seta, tá? Ele vai executar, o formulário, ou vai executar a macro. Então, e ele indica que pela tecla F5 também ele executa. Então, clicando aqui, ó, ele executa de uma forma rápida. Então, ou seja, ele executa todos os comandos de uma macro de uma só vez. Não importa quantos comandos ele vai executar. Já com a tecla F5, que nós podemos observar aqui, ó, com o F5, ele vai executando, passo a passo. Então, ó, eu estou na planilha 1, utilizando a planilha 1, o objeto planilha 1, e executando toda a macro, e os comandos executados nessa planilha. Olha, plan 1, estou dentro aqui do comando, a tecla, F8, permite a partir daí que ele comece pausadamente a ler cada linha, com exceção das linhas de comentário. Geralmente, as linhas de comentário ficam na cor verde. Cada cor especifica. Já as linhas de comando, que são os procedimentos, procedimentos e ação, eu tenho o objeto, então ele tem métodos, ou seja, ele vai sofrer ações, então eu posso alterar as propriedades e ou as ações que o objeto irá sofrer. Então aqui, ó, no F8, ele vai executando, aqui, ó, selecionou, Então, aqui, eu tenho até a finalização. Na segunda macro aqui, ó, mesma coisa. Se eu, colocar o cursor na área da macro, pressionar F8, ele começa a selecionar, que ele chama de comando, ó, e vai,
a cada F8 pressionado, ele vai executando e ao término ele volta lá para o final. Então aqui, ó, já se pressionarmos aqui, ó, o F5, ele vai continuar de uma só vez, ele vai fazer a execução. Ora, claro que é importante que você, né, eu também posso, há uma forma também rápida e que é mais completa do que gravar uma macro, onde eu não preciso para o Excel gravar essa macro, que é a parte